Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, versículo 8. Enquanto você vai abrindo, eu quero desde já agradecer pela oportunidade, pastor. Deus abençoe sua esposa. Juízes 14, versículo 8, vai dizer assim: depois de alguns dias, voltou ele para Tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Eu preciso apenas de alguns minutos, 3 minutos da sua atenção. O que nós lemos aqui é uma história muito conhecida, fala acerca de alguém muito conhecido, e esse alguém se chama Sansão. Creio que nós não precisamos ser crentes para conhecer essa história. E Sansão, ele foi alguém que foi escolhido desde o ventre, separado desde o ventre, como toda a história que nós conhecemos. É interessante que Sansão era nazireu de Deus, tinha uma força descomunal, porque o Espírito de Deus usava a Sansão. Mas a Bíblia diz agora que Sansão cresce e que ele se apaixona por uma mulher que não fazia parte do povo dele. A Bíblia vem dizendo que Sansão se levanta, chega para os seus pais e diz assim: olha, eu me apaixonei por tal mulher, e é esta mulher que eu quero ficar. Entenda isso aqui que eu vou dizer agora. O texto vem dizendo que Sansão vai visitar a mulher que ele havia se apaixonado. Só que quando ele vai visitar esta mulher, um leão se apresenta no caminho. O Espírito de Deus se apossa de Sansão, e Sansão rasga o leão no meio. A história passa, e Sansão ele tem que retornar para ir visitar esta mulher. Entenda isso daqui. O texto vem dizendo que quando Sansão ele retorna para visitar a mulher que ele tinha se apaixonado, ele resolve se desvirtuar do caminho. Se desvirtuando do caminho, Sansão resolve ir dar uma olhada no leão que ele já havia matado. Aqui eu quero dizer algo para a sua vida, gente. O problema é quando nós resolvemos ir visitar coisas que já morreu. Eu vou repetir isso aqui para você entender. O problema é quando nós saímos do foco para ir visitar ou dar uma olhada em coisas que já morreram. Deixa eu te falar uma verdade. Enquanto nós não pararmos de visitar coisas mortas, não tem como continuar a história. Enquanto nós não pararmos de visitar coisas que Deus já tirou, não tem como continuar a história. Sansão, ele se desvirtua do caminho e vai visitar o leão que estava morto. A Bíblia diz que quando ele chega na cena, tinha mel em cima do leão. Sabe qual é o problema? Me responde isso daqui. Como que alguém tão usado por Deus, escolhido desde o ventre, me sente vontade de tocar no mel que estava em cima do leão? Gente, a cena era de morte. O leão estava morto. Sansão não sente o cheiro de morte, mas ainda assim se sente tentado a tocar no mel que estava ali. Sabe qual é o problema? O pecado funciona da mesma maneira. O diabo ele apresenta para você uma situação doce. Apresentando essa situação doce, isso te faz ter vontade de ignorar a cena de morte e tocar no mel que já está ali. Mas deixa eu te falar uma coisa: aqui dentro tem gente que não sente vontade de tocar no mel, porque a palavra que alimenta não dará mais necessidade de tocar naquilo que é doce. Sansão, ele toca no mel, e a Bíblia diz que ele eleva a boca, sai da história e leva o mel para os pais comerem. Isso aqui me entristece, porque o texto vem dizendo que os pais não sabiam da onde tinha vindo o mel. Sabe o que acontece? Tem muita gente tendo contato com coisas que não sabem a procedência. Tem muita gente tendo contato
com coisas que não sabe da onde veio. Quer um conselho? Se você não sabe da onde veio, não ouse em ter contato. Se você não sabe qual é a procedência, não ouse firmar uma aliança enquanto Deus não te der discernimento para saber aquilo que Ele tem para a tua vida. Não ouse mexer naquilo que Ele já tirou. Para fechar, sabe por que eu disse tudo isso? Sansão, ele se apega ao mel no início. A história passa, não passa? Lá na frente ele conhece uma mulher chamada Dalila. E o que é que nós sabemos? Sansão se apaixona por Dalila. Para você entender o porquê que eu dei toda essa volta, Dalila significa aquilo que é doce. Quer entender o que eu disse? O diabo é tão sujo que na primeira situação ele te apresenta o mel. Lá na frente, depois dele ver que você gostou do mel, é muito mais fácil de se apegar a Dalila. Então faz o seguinte: seja impactado pela palavra, para não haver necessidade, ou melhor, espaço para que possa entrar Dalila na tua vida. Hoje eu deixo para a tua vida a seguinte palavra: o único caminho é Jesus, caminho, verdade e vida. Não sai do foco, não desvirtua, porque hoje a palavra desce e te alimenta com um único propósito, que é te dar vida.